Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida daqueles a quem você ama. Vamos à nossa leitura, da palavra do Senhor e que o Espírito Santo possa nos revelar o que realmente nós merecemos em ouvir. Vamos orar. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. O Senhor tem liberdade de revelar-se a nós através da sua palavra. Fale conosco, Deus. Não aquilo que desejamos, mas aquilo que é necessário ouvirmos e aprendermos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Atos capítulo 9, do versículo 23 ao 43. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo, dia e noite. Vigiavam à porta da cidade com a intenção de assassiná-lo. Mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o abaixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Pedro cura Enéas e ressuscita Dorcas. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhes mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. E quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Juízes, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 2 ao capítulo 6 até o versículo 27. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo o seguiu de boa vontade. Louvem o Senhor. Ouçam, reis, preste atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. Senhor, quando saíste de Seir e marchaste desde os campos de Edom, a terra tremeu. Desejaram chuvas,
Os montes estremeceram na presença do Senhor. O Deus do monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas das cidades, mas não se via um só escudo ou lança entre 40.000 guerreiros de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem ao Senhor. Considerem essas coisas, vocês que montam em jumentas brancas, que se sentam em finas mantas, vocês que caminham pela estrada, ouçam os músicos dos povoados, reunidos junto aos bebedouros. Ali relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias de seus camponeses em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte, 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 e entoie um cântico. Levante-se, Baraque. Leve embora seus cativos, filhos de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos. O povo do Senhor marchou por mim contra os guerreiros. Desceram de Efraim, terras que antes pertenciam aos malequitas. Seguiram você, Benjamim, com seus soldados. De Maquir desceram os comandantes, de Zebulon, os que levam a vara de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora e Baraque. Sob suas ordens, desceram ao vale, mas na tribo de Ruben houve grande indecisão, porque ficaram entre os currais, ouvindo os pastores assobiarem para seus rebanhos. Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão, e Porquedã ficou junto aos navios. Azer sentou-se inerte na praia e permaneceu em seus portos. Mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali, nas regiões altas do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Taanac, perto das águas de Megido, mas não levaram despojos de prata. Desde os céus as estrelas lutaram. As estrelas em suas órbitas lutaram contra Sisera. O rio Quizon os arrastou, o antigo ribeiro, o Quizon. Que eu marche adiante com coragem. Os cascos dos cavalos martelavam o chão, galopavam seus poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoem os habitantes de Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Eber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Cícera lhe pediu água, e ela lhe deu leite, numa vasilha digna dos nobres. Trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda, pegou uma estaca de tenda. Com a direita, o martelo do trabalhador. Com eles, atacou Cícera e esmagou sua cabeça. De um só golpe, rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou, retirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Da janela, a mãe de Cícera olhava para fora, atrás da treliça da janela. Clamava, porque seu carro de guerra demora tanto? Porque não se ouve o som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia essas palavras a si mesma. Deve estar repartindo os despojos que tomaram. Uma ou duas moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Cícera. Túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas dos dois lados. Senhor,
que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol com toda a sua força. Então houve paz na terra durante 40 anos. Juízes capítulo 6. Gideão se torna juiz de Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos, tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu os tirei da escravidão e do Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: Eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram? O Senhor nos tirou do Egito. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu que o envio. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os medianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: Se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu: Ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e, com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois, colocou a carne num cesto e o caldo numa panela. Os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhes disse: Coloque a carne e os pães sem fermento sobre essa pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. E fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá.
Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá, que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Aserá que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Jó, capítulo 23. O oitavo discurso de Jó, resposta a Elifaz. Então Jó falou novamente: minha queixa hoje ainda é amarga, e me esforço para não gemer. Se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, iria a seu tribunal, exporia minha causa e apresentaria meus argumentos. Ouviria sua resposta e entenderia o que ele me dissesse. Acaso ele usaria seu grande poder para discutir comigo? Não. Ele me ouviria com imparcialidade? Os justos podem lhe apresentar sua causa. Meu juiz me absolveria de uma vez por todas. Se vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. E, no entanto, ele sabe onde eu vou. Quando ele me provar, sairei puro como ouro, pois permaneci nos caminhos de Deus. Segui seus passos e nunca me desviei. Não me afastei de seus mandamentos. Dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Mas, quando ele toma sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja. Portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla meu destino. Não é de admirar que eu me apavore em sua presença. Quando penso nisso, entro em pânico. Deus fez meu coração desfalecer. O Todo-Poderoso me encheu de medo. A escuridão me cerca, as trevas densas e impenetráveis por toda parte. Amém? Obrigado por estarmos aqui juntos e continue. Seja persistente nesse acompanhamento da leitura da palavra neste ano de 2026. Deus te abençoe.